Olá pessoal, a paz do Senhor. Nessa aula nós vamos estar aprendendo um pouco aqui sobre a epístola de Paulo aos Filipenses, né? Vamos trazer um panorama de toda essa epístola. É uma epístola curta, de apenas 4 capítulos, mas uma epístola muito valiosa para as nossas vidas, para nosso entendimento de como Paulo via essa igreja e as instruções dadas para ela. Quando nós falamos da epístola aos Filipenses, em relação à sua autoria, não existe argumentos sérios contrário à autoria paulina, mas existem alguns estudiosos que acreditam que existe uma inserção ali que não foi paulina, né? Que é o hino cristológico, que está descrito ali no capítulo 2, versículos 6 ao 11. Algumas pessoas argumentam que esse hino ele é pré-paulino, né? Ele é do cristianismo palestino. Existem algumas expressões ali que são usadas que não foi usada por Paulo em nenhum outro lugar. E expressões também muito ali da cultura judaica. Então, alguns acreditam que a Filipenses foi escrito por Paulo, mas esses versículos, ele era um hino que era cantado ou que era ali conhecido por muitas pessoas antes de Paulo, né? Antes de Paulo ter escrito aquela epístola. No entanto, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que Paulo tinha a teologia, a capacidade para produzir essa poesia. E em segundo lugar, nós temos que entender que o vocabulário de Paulo ele era muito amplo. Ele passeava pela cultura judaica e grega de uma maneira muito livre. E os seus termos, às vezes, ele utilizava em um local que não era utilizado em outro, né? Então isso se dá por conta, não porque tenha sido outra pessoa que tenha escrito, mas sim porque o vocabulário de Paulo ele era muito extenso. No entanto, quando falamos da data e do local de origem que Paulo escreveu essa epístola, aí nós já temos um questionamento mais amplo. Existem 3 possibilidades de onde Paulo escreveu essa epístola. Nós sabemos pelos escritos que Paulo estava preso. Então, existem 3 prisões principais de Paulo, que foi em Roma, no final de sua vida, em Éfeso e também em Cesareia. E dentre essas 3, a Epístola a Roma é a tradicional, né? E também tem surgido muita força, né, ultimamente, sobre a prisão em Éfeso. Então, alguns acreditam que Paulo escreveu Filipenses em Roma e outros em Éfeso. Quais são os argumentos a favor da prisão em Roma? Primeiro, porque era uma prisão domiciliar. Paulo tinha liberdade tanto de falar com os irmãos, de enviar irmãos e receber irmãos. Você vê, por exemplo, na Epístola aos Filipenses, que ele recebe Epafrodito, depois ele vai enviar Epafrodito, ele vai enviar Timóteo. Então isso, para alguém que está preso sem ser numa prisão domiciliar, isso é muito difícil, né? Então Paulo ele tinha essa liberdade maior. E também a questão que nessa prisão, que por ser em Roma, a gente vai ver em alguns versículos desse texto de Filipenses, que a guarda pretoriana, né, que os da casa de César, né, ouviram ali o evangelho. Então isso alguns concluem que essa prisão ocorreu em Roma. Também existe a questão de 2 possibilidades de julgamento, de morte ou libertação. Então Paulo, por ser um cidadão romano e por ter apelado a César, né, ele sabia que dali ou ele sairia para uma libertação ou ele iria direto para a morte. O julgamento dele ou seria ali uma sentença final, né? E esses são os argumentos a favor. Mas existem alguns argumentos contra essa possibilidade. A primeira é a distância entre Roma e Filipos, né? Na geografia vai aí em torno de 1.300 quilômetros. Então, quando a gente olha para a carta aos Filipenses, você vê muitas viagens de Epafrodito, né? Uma facilidade muito grande de viajar, como se Roma e Filipos fosse
cidades vizinhas, mas não era, né? Seriam meses, várias semanas para você chegar de Roma até a cidade de Filipos. E aí, por isso, alguns acreditam que não tenha sido essa a situação. Também tem um argumento contra que os filipenses, Paulo vai dizer, que eles não tiveram oportunidade de ajudar Paulo financeiramente. Então, se foi Paulo preso em Roma, que já foi ali no final de sua vida, como dizer que essa igreja ela não teve a possibilidade de escrever a epístola, né? Como essa igreja não teve a capacidade de ajudar financeiramente a Paulo. Isso é um argumento também contrário à cidade de Roma. Mas se Paulo tiver escrito realmente ela nessa cidade, a data provável aí vai ser no ano de 60 a 61 depois de Cristo. Temos também os argumentos a favor de Éfeso, né, que era uma pequena distância entre Éfeso e Roma, e também o intervalo de tempo menor como explicação da falta de oportunidade de cooperar com Paulo. Porque uma vez que Paulo, né, era recente, então não deu tempo ali ainda de Filipos, da igreja de Filipos, cooperar com Paulo, com o ministério de Paulo. Mas contra Éfeso tem a questão de nenhuma declaração a respeito da cooperação em Jerusalém, como nas demais cartas. Quando Paulo está preso em Éfeso, ou quando Paulo está ministrando também em Éfeso, né, ele, por exemplo, você vai ver lá em Corinto, que ele deseja enviar uma ajuda para Jerusalém. E aqui em Filipos não fala nada sobre essa coleta, né? Então alguns acreditam que se realmente tivesse sido em Éfeso, Paulo teria falado sobre essa coleta que ele estava fazendo para os crentes em Jerusalém. E também a oposição que Paulo diz ter sofrido, né? Ele não condiz com a igreja de Éfeso. Então alguns argumentam que por isso ela não é aqui foi escrito em Éfeso, né? Se foi de fato escrito em Éfeso, a data provável vai ser aí em torno de 56, 57, né? Após Filipos ter enviado uma oferta para Paulo através das mãos de Epafrodito, essa igreja ela ficou sabendo que este ficara muito doente. Então a igreja de Filipos enviou Epafrodito para enviar uma oferta para Paulo, e só que a igreja soube, né, que quando o Epafrodito chegou lá, ele estava já muito doente, quase à beira da morte. Então Paulo escreve para quê? Para agradecer e tranquilizar a igreja que Epafrodito estava bem, né? E também honrar a determinação de Epafrodito. Alguns poderiam ter achado que Epafrodito estava demorando, né? Alguns poderiam ter achado que Paulo segurou ali Epafrodito, né? E não era para ter segurado, né? Mas Paulo usa essa epístola para agradecer, para honrar essa determinação de Epafrodito. Visto que Paulo se encontrava preso, ele utiliza essa carta com o propósito de informar a sua situação e seu estado de espírito diante de um julgamento próximo. Então você vê o líder da igreja, Paulo, estando preso, a igreja estava ansiosa, a igreja estava se perguntando como é que Paulo está, né? Sabia que não era só a questão financeira, como estaria o estado de espírito de Paulo. E Paulo ele fala isso para tranquilizar aquela igreja também no tocante à sua vida, né? A ausência de citações do Antigo Testamento de nomes judeus indica que essa igreja de Filipos ela provavelmente tinha a maioria ali composta principalmente por gentios. A epístola aos Filipenses ela é a carta mais pessoal e carinhosa escrita por Paulo. Você não vê ali Paulo reclamando daquela igreja, né? Você não vê Paulo ali de uma certa maneira agressivo, não. Paulo, pelo contrário, ele fala de maneira muito pessoal, muito grato a essa igreja. A gente vê essa característica na epístola aos Filipenses. Tem surgido debates acerca da unidade dessa epístola, né? A interrupção do significado é bem acentuada em 3.1 e 4.9. Policarpo ele fala de Paulo ter escrito várias epístolas aos Filipenses e para alguns o que temos hoje é a combinação de trechos de várias cartas em uma. Então, algumas pessoas perceberam que Paulo termina de uma maneira muito abrupta, né, em 3
no capítulo 3, versículo 1, né? Quando ele passa para o versículo 2, parece assim que muda totalmente o tema, né? E da mesma maneira, no capítulo 4 ao 9, aí quando ele passa para o versículo 10, parece assim uma mudança repentina, muito brusca, né? E aí alguns conjecturaram, bom, aqui são outra epístola, né? São várias epístolas que Paulo escreveu, né? E ainda tem o apoio aí de Policarpo, né? Para alguns acreditarem que ali foram várias inserções. No entanto, é melhor entender essa carta como uma unidade, com mudanças repentinas do tema, porque Paulo também trabalha dessa maneira, às vezes ele muda repentinamente do tema. Você vê, por exemplo, a Epístola aos Coríntios, ele faz muito isso, né? E também a questão que Paulo escreveu outras epístolas, várias epístolas, mas que elas não estão presentes hoje, elas se perderam, né? Então a gente pode crer que isso, a Epístola aos Filipenses é uma unidade, só que Paulo está mudando aqui de temas quando necessário. Quais são os propósitos dessa epístola? Primeiro delas, apresentar a afeição de Paulo por seus leitores no tocante à fidelidade ao seu ministério e disposição em sofrer por Cristo. O tema da alegria ele é expresso de diferentes maneiras, pelo menos umas 16 vezes. Você vê Paulo preso, né, mas falando sobre alegria, né? O exemplo também da humildade de Cristo como modelo para os crentes. Ele apresenta Cristo como o modelo para a igreja de Filipos, né? Para a sua própria vida e para aquela igreja. E também fala um pouco ali sobre a justificação pela graça por meio da fé, né? Ela é apresentada na própria vida de Paulo como alguém que não confiava na sua própria carne. Ele vai dizer nessa epístola que considerava toda a sua todo o seu currículo, né, como esterco em relação ao conhecimento de Cristo Jesus. Por último, qual é o tema dessa epístola? Eu diria que o tema dessa epístola é: o Evangelho é o início, o meio e o fim na vida cristã. E como resumo, Paulo escreve essa epístola para promover a vitalidade contínua do Evangelho entre os filipenses, para que este pudesse continuar a progredir por intermédio deles. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha aí apreciado essa epístola, né? Possa ler segundo essas lentes e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.